Crónicas, capítulo 36, versículo 14 até o versículo 16. Segundo livro de Crónicas, capítulo 36, versículo 14 até o versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Oremos. Senhor Deus, a Tua palavra diz que quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a Tua palavra, quem esteve atento à Tua palavra e a ela atendeu. Senhor, nós oramos hoje para que sejamos dos que não desprezam a Tua palavra. E assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar com esta frase: todos usamos chaves. Todos usamos chaves, e é verdade. Agora, a chave é um objeto interessante, porque é um objeto que aciona uma fechadura, seja ela digital ou seja ela física. Contudo, diferente da nossa época moderna de alta tecnologia, as primeiras fechaduras que foram usadas foram fechaduras que foram usadas em Roma e eram extremamente simples. Consistiam em duas argolas, uma em cada aba da porta, e entre elas passava-se um prego que era chamado, em latim, de clavus ou clavi. O formato da chave é o primeiro segredo. Somente uma das chaves, somente uma chave, com perfil equivalente e na posição correta, poderá ser usada. O segundo segredo está ligado à altura dos dentes da chave, que formam uma base de apoio para pequenos pinos ou tambores metálicos colocados aos pares e alinhados no interior do cadeado ou fechadura. Quando a chave correta é colocada, os pinos são alinhados de um modo que se permite girar o cilindro da fechadura, liberando a trava principal, e aí a fechadura é desbloqueada. É para isso que servem as chaves. As chaves desbloqueiam. Quando nós olhamos para as chaves e olhamos para as chaves de um aspecto simbólico, vemos as chaves como elementos ou símbolos de revelação que nos permitem entrar em algum lugar ou desvendar determinado tesouro. Por isso as chaves são elementos importantes e, por sua vez, nós não desprezamos chaves. Nós não desprezamos chaves. Elas são importantes para nós. Irmãos, assim é a Bíblia. Assim é a palavra de Deus. Para desvendar a palavra de Deus, também nós necessitamos de chaves. Agora, eu entendo que estas introduções que estamos a fazer, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao livro de Moisés, introdução ao livro de Gênesis, pode parecer um pouco pesado e até mesmo desnecessário. O forte desejo de entrar de cabeça no livro de Gênesis pode levar-vos a pensar: Jairo, deixa de histórias e entra logo no livro. Eu creio que tal expectativa vem motivada por uma curiosidade nossa. A curiosidade de aprender argumentos cosmológicos, biológicos, aprender acerca do mistério dos dinossauros, dos fósseis, etc. E queremos aprender estes argumentos porque queremos ter uma resposta para os descrentes que duvidam da palavra de Deus. Agora, irmãos, eu acredito que isto é importante. Aliás, é muito importante, mas não é o propósito angular do primeiro livro da Bíblia. Gênesis está dentro de uma grande história. E temos que entender a grande história para entender o livro de Gênesis. E temos que entender Gênesis para entender a grande história. Mas pensando nesta grande história, deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu conseguirias resumir em breves minutos a história da Bíblia a um descrente? Conseguirias resumir a história de Gênesis e Apocalipse a um descrente por breves minutos? Se não consegues,
Porquê que não consegues? Qual é a razão? Bem, eu creio, que a razão poderá ser por falta de um conhecimento dos elementos importantes desta grande história. E além de ignorarmos os elementos que pertencem a esta história, também somos ignorantes em como saber usá-los, uni-los de uma forma coerente para que faça sentido desta grande história. Até ouso dizer que muitos cristãos não entendem plenamente as boas novas, o Evangelho e as suas implicações porque não conseguem entender a história bíblica. Por outras palavras, irmãos, o que eu quero dizer é que entender o sentido da Bíblia é entender o sentido do Evangelho. Entender o sentido da Bíblia é entender o sentido do Evangelho. Portanto, as chaves que analisaremos hoje ajudar-nos-ão a ler a Bíblia da perspectiva bíblica. A ler a Bíblia da perspectiva bíblica, Porém, antes de analisar estas chaves que nos ajudarão a ler a Bíblia biblicamente, se assim posso dizer, é necessário primariamente considerarmos algumas coisas importantes acerca do Antigo Testamento. Os judeus chamavam o Antigo Testamento a Tanakh. E eles chamavam Tanakh por causa da união da lei, dos profetas e dos escritos. A união destas três secções formava a Tanakh. Agora, a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos considerassem antes de analisar as chaves que nos levam a interpretar a Bíblia biblicamente, eu gostaria de falar de um primeiro ponto importante. A meu ver, existe uma cadeia de influência na Bíblia. Existe uma cadeia teológica nas Escrituras. Existe uma narrativa que nos ensina algo acerca de Deus e que flui como um rio por todas as Escrituras. Esta cadeia teológica existe entre os livros ou as secções das Escrituras. E quando eu falo das secções, mais uma vez, falo da lei, dos profetas e dos escritos. Deixa-me dar um exemplo. O Novo Testamento é fortemente influenciado pelo Antigo Testamento. Vemos isso no livro que estamos a estudar na Ceia do Senhor, Hebreus. Vemos na carta aos Romanos e vemos isso também em 1ª, 2ª Pedro e mesmo Apocalipse também. Vemos uma forte influência do Antigo Testamento sobre a teologia dos homens que escreveram o Novo Testamento. A segunda coisa é que os profetas e os escritos, estas duas secções da Tanakh, são influenciadas teologicamente por um livro. Um grande livro que nós estudaremos próximo domingo, que é o livro de Moisés. A Tora, a lei. E nós vemos isto pela afirmação que Deus faz a Josué, depois da morte de Moisés. Em Josué capítulo 1, versículo 7 a 8. Deus diz, Josué 1, 7 a 8. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Qual lei? O Pentateuco. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, a Torá. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então os profetas e os escritos são influenciados por este poderoso livro de Moisés. O livro de Moisés. A terceira coisa que temos que ver é a influência que a própria Torá ou o Pentateuco recebe. E essa influência vem do livro de Gênesis. Agora, foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, mas Moisés estava influenciado pela história, pela narrativa, por aquilo que Deus tinha feito no início da história. Então Gênesis influencia o Pentateuco e vemos isto no primeiro encontro que Moisés tem com Deus, com Yahweh, com Javé. Disse mais, Êxodo capítulo 3, versículo 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Lembram-se disto? Bom, está no livro de Gênesis. Em que Deus apresenta-se como o Deus dos patriarcas. Então vemos esta cadeia teológica como uma corrente com várias argolas. E toda esta linha vai até ao Novo Testamento, até ao final da história. E como é que isto é possível? Bem, é possível, irmãos, porque a Bíblia tem um único e supremo autor. E esse autor é o próprio Deus.
o Senhor Criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, Ele é o autor da sua palavra, Ele é o autor da história. Então esta é a primeira consideração que temos que ter. Existe uma cadeia teológica nas Escrituras. Não só isso, mas a segunda coisa que temos que considerar quando vemos as chaves que interpretam a Bíblia, temos que ver que a Bíblia tem um enredo teológico. Um enredo teológico. Existe um enredo teológico nas Escrituras. Agora, a palavra enredo não é muito conhecida. Usamos a palavra, ou conhecemos a palavra quando vemos séries na Netflix, quando vemos a novela, quando vemos a Nazaré. Ninguém vê a Nazaré aqui, né? Podem confessar, irmãos, que vocês veem a Nazaré. Então, o que é um enredo? Descobriram-me, alguns irmãos descobriram. O que é um enredo? Um enredo é uma trama. Agora, as tramas são feitas ou são constituídas de episódios e conflitos. E se estes conflitos são bem-sucedidos, eles comunicam temas. Então temos um enredo constituído por episódios, constituído por conflitos, e estes conflitos, ao desenrolar, apresentam ao leitor temas. Temas. Nos termos mais amplos, o enredo da Bíblia pode ser resumido em 4 palavras, 4 temas importantes: criação, queda, redenção e consumação. Agora, estes 4 temas, estes 4 pilares que se desenvolvem em toda a história da Bíblia, são necessários, são importantíssimos, porque revelam algo acerca de Deus que todo crente tem que considerar. Esta narrativa, estes temas, este enredo, está desenhado para ajudar o leitor a ver a grandeza, a soberania e a misericórdia de Deus, ou a graça de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus. Por isso é que no Salmo 136, o autor, quando reflete, quando olha para a trama do Senhor em todo o Antigo Testamento, ele conclui que a misericórdia de Deus dura para sempre. Ele olha para esta trama e diz: porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Porque a graça de Deus dura para sempre. Porque a benevolência de Deus dura para sempre. E ele chega a esta conclusão porque ele contempla a trama. Então esta trama é importante. E a trama do Antigo Testamento emerge destas 3 secções. Qual é a trama que emerge destas 3 secções? Bem, nós vemos esta trama, este enredo, este filme, em eventos e cenas que aparecem em toda a Bíblia. Agora, existem eventos e cenas que se repetem e que são muito importantes. Um deles é o paraíso. A cena do paraíso. E nós vemos a cena do paraíso a desdobrar-se em toda a Bíblia pelo trono de Deus, o Éden, a terra pós-dilúvio, a terra prometida, o descanso, o regresso dos cativos, o templo, os novos céus e a nova terra, a vida eterna e até o reino. E este tema do reino também é muito importante, porque é um tema que se desenvolve também em toda a Bíblia. Aliás, Deus reina. Salmo 103, versículo 19, Salmo 103, versículo 19 diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. E o seu reino domina sobre somente Israel? Somente uma nação? Não. O seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Então este é um dos temas predominantes na Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o reino de Deus. Ele é mencionado direto ou indiretamente, mas ele é importante. Vemos na narrativa do Antigo Testamento que o reino começa em Gênesis capítulo 1. E depois o reino, depois de uma série de quedas, de uma série de desobediências, ele simplesmente termina, e vemos esta imagem do reino a terminar e a ser levado para o exílio em 2 de Reis, capítulo 25, com o cativeiro de Judá. Então o tema do reino é importante. E estas cenas são importantes. Mas o paraíso não é a única cena que se desdobra pela Bíblia. Também temos a cena da queda. E vemos a cena da queda a desdobrar-se no assassinato de Caim, na civilização pré-diluviana, na Torre de Babel, no bezerro de ouro, na destruição do templo dos babilónicos, na negação do Messias, e vemos até a queda a repetir-se vez após vez de Gênesis a Apocalipse. Não só essa cena, mas também o exílio. O exílio repete-se na Bíblia. E vemos o exílio na expulsão do Éden.
vemos o exílio na Babilónia e vemos o maior exílio da história na crucificação do Senhor Jesus no Calvário. A Bíblia tem outras cenas importantes, como a redenção e também a cena do regresso ao paraíso, do regresso ao novo Éden, e isto chamaríamos a restauração. Por sua vez, quando olhamos para esta grande trama, estamos a olhar para como se fosse uma grande peça de teatro, uma peça de teatro cósmico. E nesse teatro, além de ter todos estes elementos que fazem parte da trama, que são as cenas, que é o enredo, temos também neste grande palco duas coisas importantes, que são os objetos e os personagens. Objetos e personagens. E quando falamos dos objetos e personagens, o que é que estamos a falar? Bem, estamos a falar do templo, estamos a falar dos filhos de Deus, o Filho de Deus, estamos a falar do dragão, a serpente e os seus filhos, falamos de sangue, das promessas, falamos das alianças, e todo este grande enredo da história contém estes elementos que enchem a história e que trazem significado à grande narrativa da Bíblia. Portanto, irmãos, temos que nos perguntar: porquê que Deus desenhou a história desta forma? Para que desprezemos, como fez Israel, como lemos no início? Não. Deus deu todos estes elementos para benefício do povo de Deus. Para que o povo, cada vez que leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus de uma perspectiva bíblica. Contudo, infelizmente, houve quem tenha desprezado estas chaves, estes elementos, este enredo. E quem é que desprezou? Bem, nós lemos no início, Israel. Israel olhou para a história de Deus e cuspiu na história de Deus. Desprezou a história de Deus. Desprezou chave após chave que trazia significado à história da redenção. Agora, isto é visto claramente pela maneira que o povo de Deus tratou os profetas. Está escrito em 2 de Reis, capítulo 17, versículo 13 até o versículo 14. 2 de Reis 17, 13 a 14. O Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas, porém vocês não deram ouvidos e não creram no Senhor, seu Deus. 2 de Reis 17, 13 a 14. Esta foi a atitude de Israel para com os benefícios do Senhor, para com as chaves do Senhor. Então, quais chaves Israel desprezou? O que é que Israel e os judeus desprezaram-se especificamente? Bem, aqui entramos em 4 chaves. Eu gostaria desta manhã falar de 4 chaves importantes. 4 eventos históricos, 4 cenas que são importantes para entender a história, mas que Israel simplesmente virou as costas. E aqui entramos nas chaves interpretativas da narrativa. As chaves interpretativas da narrativa, que são promessas, linhagens, concertos, templo. Promessas, linhagens, concertos e templo. E eu acho que o apóstolo Paulo apanhou isto. O apóstolo Paulo, em 75 depois de Cristo, escreve a sua mais sublime obra acerca do Evangelho, a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos. Enquanto o Antigo Testamento é a teologia bíblica do Evangelho, Romanos é a sua teologia sistemática. O tema central da Carta aos Romanos está no capítulo 1, versículos 15 até o versículo 17, onde o apóstolo Paulo declara a esta congregação, que está a escrever, que ele não conheceu pessoalmente, que está pronto para expor-lhes o Evangelho. Porquanto o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as nações, de todos os povos. Por isso, depois de Paulo desenvolver no capítulo 1 até o capítulo 8 este grande plano divino de salvação, e ele desenvolve este plano de salvação porque ele no capítulo 12 ao capítulo 16 quer ensinar os crentes a viver conforme o Evangelho. Quer ensinar aos cristãos a viver de forma harmoniosa ao Evangelho. Então, ele no centro da sua carta, depois de fazer a introdução do Evangelho e do plano de Deus para uma boa prática, ele no centro da sua carta ele desenvolve um argumento que é importantíssimo. Do capítulo 9
até o capítulo 11, Paulo desenvolve um argumento que explica que tanto judeus como gentios fazem parte deste grande plano de salvação. Não são só os judeus. Os gentios, os portugueses, os cabo-verdianos, angolanos, norte-americanos estão incluídos neste plano também. Mas os israelitas, mais uma vez, eles desprezam este plano. Não, isto não é para nós. Os israelitas desprezam esta salvação como sempre rejeitaram os benefícios de Deus desde Gênesis a Malaquias. Negam. Nós não queremos estas chaves, Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 10, ele inicia por dizer que Israel construiu uma teologia da qual eles podiam ter uma justiça à sua maneira. E eles não queriam a justiça que vinha pelo plano de Deus, que vinha da forma de Deus. Por isso eles afastaram-se da justiça de Deus. Então Israel despreza o Senhor. Então o apóstolo Paulo olha para isto. Ele olha para as sinagogas, olha para os seus irmãos no sangue, na carne. E Paulo, com grande peso no coração, afirma, por amor aos seus patrícios, que estaria disposto a estar sob maldição por causa da perdição de Israel. Ele diz isto no versículo 1 e versículo 3, até ao versículo 3 do capítulo 9. As palavras de Paulo: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Então Paulo está em lágrimas pela sua nação. Ele olha para a sua nação e vê, eles não querem Cristo. Vejam, os gregos, eles querem Cristo. Os romanos querem Cristo. Os africanos querem Cristo. Mas a minha nação, que não tem desculpas, não quer Cristo. O que é interessante é que a tristeza torna-se ainda mais avassaladora pela realidade daquilo que foi desprezado. Vejam o versículo 4 até o versículo 5. O apóstolo Paulo escreve: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo o sempre. Contudo, os judeus olham para isto e viram as suas costas. Desprezam. A pergunta aqui a fazer é: porquê que eles desprezam isto? É por culpa da palavra de Deus? Foi a palavra de Deus que falhou? Bem, Paulo diz no versículo 6 que não. Porque nem todos os que estão com o povo de Deus são de facto povo de Deus. Nem todos os que estão com o povo de Deus são de facto o povo de Deus. Isto tem que ser uma aplicação para nós também. Muitos dos que estão aqui podem estar com o povo de Deus, mas não fazem parte do povo de Deus. Domingo após domingo tomam os benefícios de Deus, ouvem a sua palavra, veem conversões, vão a cultos de oração, recebem livros, ouvem aconselhamento dos seus irmãos, benefício atrás benefício, mas viram as suas costas, porque eles estão com o povo, mas não estão no povo de Deus. Então este foi o problema de Israel. E Paulo fala disto no versículo 7 até o versículo 8. Israel caiu não por falta de benefícios. Israel caiu por causa da sua falta de fé na obra de Deus. Israel falhou em acreditar na obra de Deus. Em contrapartida, os gentios e as pessoas de outras nações que não eram povo de Deus, eles sim confiaram em Deus. Isto é uma chapada para os israelitas naquele tempo. Que eles ouvem, não crescem, não se convertem. E eu acredito que a mesma temática acontece hoje em dia na igreja. Então os israelitas veem os gentios a crerem no Senhor e a serem justificados. Certo erudito do Novo Testamento, quando olha para esta passagem que acabámos de ler, Romanos capítulo 9, versículo 1 a 5, escreve o seguinte: a despeito das muitas vantagens conferidas a Israel, essa nação voltou as suas costas para o Senhor. E essas mesmas vantagens resultaram no agravamento do castigo sobre Israel. Maiores benefícios, maiores bênçãos, maior conhecimento, maior castigo. E Israel certamente fez isto. Israel desprezou por completo as chaves que ajudavam a interpretar a história e a salvação futura. Eles não quiseram estas chaves.
Por isso Israel não considerou as promessas, as linhagens e os concertos e o culto, tudo aquilo que Paulo menciona do versículo 4 até o versículo 5. Por isso vamos ver a primeira. A primeira chave que Israel negou, as promessas do Antigo Testamento. As promessas do Antigo Testamento. Se tem chave importante na Bíblia, é esta. Uma das chaves mais importantes na palavra de Deus é esta chave de promessa e cumprimento. Promessa, cumprimento, promessa, cumprimento. Nesta chave, vemos que o decreto de Deus, estabelecido desde a eternidade passada, é executado através da sua história e culmina na eternidade futura, nos novos céus e na nova terra. Agora, estes compromissos de Deus são fabulosos. Porque estes compromissos de Deus que vemos no Antigo Testamento demonstram a fidelidade de Deus. Não só demonstram a fidelidade de Deus, mas criam no povo de Deus uma ardente expectativa quanto ao futuro. A igreja, o povo de Deus tem uma expectativa porque ele sabe como termina a história. Ele sabe que Deus, que faz as promessas, ele cumprirá essas promessas. Não só isso. Mas o mais importante é que as promessas estão intimamente relacionadas com o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo afirma isto em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1, 20, diz que quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele Jesus, o sim. Jesus é o código que desbloqueia todas as promessas de Deus. As promessas de Deus encontram o seu culminar, a sua consumação na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Por outras palavras, o que Paulo está a dizer é que todas as promessas de Deus dependem de Jesus para o seu cumprimento. É isto. Portanto, dito isto, vamos começar com a promessa mais importante da história. E vocês sabem qual é. Qual é? Como? É também, mas uma das mais importantes ainda é a promessa feita a Abraão. Lembram-se, o livro de Moisés contém, como foi mencionado, duas promessas que são angulares para todo o desenvolvimento da história. A primeira promessa foi aquela que foi feita ao dragão, à serpente, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E a segunda promessa foi aquela que foi anunciada a Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 5 até o versículo 8 diz o seguinte: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu ou o teu Deus. Serei o seu Deus. Viram as afirmações aqui? Ti farei nações, procederão de ti reis, estabelecerei uma aliança perpétua, descendência, serei o teu Deus, dar-te-ei a terra, habitarei com vocês como vosso Deus. Agora, eu sou tentado a desenvolver esta passagem, mas não é o tempo. Só quando chegarmos à narrativa de Abraão. Contudo, basta dizer que esta promessa envolve, principalmente, além das nações, alianças, terra e culto, envolve o segundo tema que é importantíssimo, a segunda chave que é importantíssima para entender a história da Bíblia. E essa é a linhagem. A linhagem que herdará e conservará estas promessas. Como é que Deus vai desenvolver a sua história? Como é que Deus vai chegar a cumprir as suas promessas? Deus desenhou uma linhagem. Uma linhagem. E nós vemos isto claramente em Gênesis, capítulo 28, versículo 14 a versículo 15. Quando Deus diz, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Vê aqui uma declaração missionária. Serão abençoadas todas as famílias da terra. Então o propósito desta promessa é claro. É apenas este. É restaurar o mundo. Deus quer restaurar o mundo. O Evangelho não é só um bilhete para entrar no céu. Nós pensamos isto, então o Evangelho é um bilhete só para fugir do inferno e entrar no céu. Irmãos, o Evangelho é mais do que isso.
O Evangelho é a mensagem que traz o reino de Deus à terra. O Evangelho é a mensagem que expulsa o dragão do templo. O Evangelho é a mensagem que abençoa todas as famílias da terra, incluindo a tua e a minha. Esse é o poder do Evangelho. Imagina uma declaração da parte de Deus que é capaz de transformar o cosmos. Da mesma forma que Deus criou o universo pela sua palavra, Ele recriará o universo pelo seu Evangelho. Então, por isso, Deus, Ele conserva uma linhagem. Obrigado. Ele conserva uma linhagem. Ele consegue uma linhagem para manter viva permanecer viva estas promessas. Peço perdão. Então, as promessas levam-nos às linhagens. E aqui chegamos a outra declaração que o apóstolo Paulo faz em Romanos capítulo 9, as linhagens. Os israelitas que são filhos adotados. E ele subentende que, visto que eles são israelitas adotados, eles fazem parte da linhagem da promessa. Agora, esta chave é igualmente importante para a história da salvação. É tão importante que os autores bíblicos dedicam-se muito nas linhagens. Nós aborrecemos as linhagens na Bíblia, mas os autores bíblicos eram meticulosos quanto às linhagens. Aliás, como a irmã mencionou bem, as linhagens iniciam em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta declaração é formidável, irmãos. Esta é uma das declarações mais importantes e mais poderosas na Bíblia. Essencialmente, o que Deus está a comunicar aqui é o seguinte: o homem pecou, o homem que resolva. O homem pecou, o homem que resolva. A pergunta que temos que fazer é: qual homem? Tu? Eu? Não. Jesus, o homem. Então o que Deus faz é que Deus envia o seu príncipe. O príncipe mata o dragão. Enquanto o príncipe mata o dragão, morre na cruz. E no final, ele salva a princesa, que é a igreja. Uma boa forma de resumir toda a história da Bíblia a uma criança, não é? Mas para que isto aconteça, para que Deus chegue a esta obra, Deus tem que guardar esta linhagem real. Como é que Deus, em 4.000 anos de história, conserva esta linhagem real? Bem, Deus faz pactos. E aqui entramos no nosso terceiro ponto, na nossa terceira chave para entender a história da Bíblia e para ler a Bíblia, biblicamente, os concertos e a lei. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de concertos e a lei, em Romanos 9, são os pactos, as alianças. Certo autor escreveu que as promessas de Deus no Antigo Testamento estão não apenas no contexto dos compromissos de Deus para com o seu povo. Repara nisto. Não é só os compromissos de Deus para com o seu povo, mas também nas obrigações que o povo tem para com Deus. Então os pactos, as alianças, são de grande importância na Bíblia. Ouve isto com atenção. Deus, ao longo da história, estabeleceu alianças com Adão, Noé, Abraão, Israel, Davi. Deus estabeleceu estes contratos e todos estes contratos estão intimamente interligados. Estão unidos. Eles estão unidos porquê? Porque eles revelam algo importante acerca de Deus. Eles revelam o profundo desejo de Deus de relacionar-se com o seu povo e de restaurar a criação. Ouve isto? Deus quer restaurar o seu povo, relacionar-se com o seu povo e restaurar a sua criação. Então tu perguntas, bem, então o pacto deve ser uma coisa muito importante. É. Ok, então se é importante, o que é um pacto? Bem, um pacto é um contrato. Quando a Bíblia usa esta expressão, pacto, está a falar de contratos. Está a falar em termos legais. Agora, estas alianças eram estruturadas de forma a que as duas partes contractuantes tivessem obrigações e cumprissem estas obrigações. O suzerano ou o senhor é que estabelecia as regras do jogo e o escravo ou aquele que era o vassalo, ele tinha que obedecer às obrigações que eram estipuladas nessas diretrizes. O que é interessante é que ambos tinham de cumprir estas obrigações sob pena de maldição, sob pena de morte. Gênesis capítulo 15 é um bom exemplo disto. A história de Abraão aqui. Gênesis capítulo 15, versículo 17 até o versículo 18.
Diz o seguinte: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, os animais que foram mortos e foram divididos. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Certo teólogo, comentando esta passagem, ele diz o seguinte: a chama que simboliza Deus passa pelos pedaços, simbolizando que Deus assume para si mesmo a maldição do pacto se a promessa for quebrada. Finalmente, Cristo assume, olhando para a história futura, Cristo assume no final a penalidade por nossa desobediência. E aqui nós vemos não só o significado do pacto, a descrição do pacto, mas aqui também vemos a finalidade do pacto. Porquê que pactos estão na Bíblia? No movimento neocarismático gostam muito de usar esta expressão: Deus quer fazer um pacto contigo. Não é? Parecia carismático eu? Bem, Deus não quer fazer um pacto contigo. A verdade é que Deus já escolheu alguém com quem quer fazer o pacto. E esse é com o seu próprio Filho. Com ele fez um pacto. E nós vemos assim a finalidade do pacto e das alianças. Irmãos, os pactos são essenciais para um correto entendimento do Evangelho e das bênçãos que saem do Evangelho. Vemos que nos pactos, e nomeadamente no novo pacto, o Senhor Jesus Cristo. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, ele é o inaugurador e mediador da nova aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15, declara isto, dizendo o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador, quem? Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Qual primeira aliança? A aliança no Monte Sinai que foi quebrada. Então, a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados, que têm ouvido o Evangelho, que têm sido chamados pelo decreto de Deus. Cristo também tem a obrigação, como homem, diante deste pacto. Certo homem escreveu que Cristo tem obrigações do lado humano dos pactos. Cristo é plenamente homem e Deus. Como homem, ele está com o seu povo do lado humano. Ele cumpre as obrigações dos pactos por sua perfeita obediência. Os pactos do Antigo Testamento no lado humano apontam para a sua consumação em Cristo Jesus. Vê só nisto, uma Bíblia toda desenhada para mostrar-nos acerca de Cristo, como nós já falamos há semanas atrás. Jesus Cristo tem que ser revelado pelos pactos. Portanto, ao assumir o castigo pela violação, Cristo, ao assumir o castigo pela violação do pacto feito no Éden, o pacto adâmico e o pacto mosaico, Jesus absorve sobre ele a maldição da lei, a maldição da queda e concede vida a todos aqueles que creem nele. Ouve isto. Se tu estás aqui e não tens Cristo como Salvador, tu precisas de ouvir aquilo que Paulo escreveu em Gálatas 3. Paulo diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Não consegues cumprir os 10 mandamentos? Maldito és. E é evidente, versículo 11, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A salvação vem pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aos portugueses, aos cabo-verdianos, angolanos, e chegasse em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então nós temos o Espírito de Deus, a presença de Deus, Deus habitando connosco por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele foi amaldiçoado e tornou-se maldito no nosso lugar. E Paulo diz que quem recebe pela fé este Cristo recebe o Espírito de Deus na sua vida.
Irmãos, é este mesmo Espírito que habita no povo de Deus, levando-nos à adoração, porquanto somos o templo de Deus. E aqui entramos na última chave, o culto. Que Paulo menciona o culto, e o culto está associado ao templo, à presença de Deus, ao habitar de Deus com o seu povo. Era para isso que era desenhado o templo. Deus prometeu habitar com o seu povo. E Ele cumpre tal promessa através do Senhor Jesus Cristo também. A presença íntima de Jesus no meio do seu povo é algo que vem por todas as Escrituras. Hebreus capítulo 8, versículo 10, afirma o seguinte: e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então este tema de Deus habitar com o seu povo é uma chave importante para entender a Bíblia e ler a Bíblia biblicamente. Eu tenho que procurar e encontrar e ver estas cenas como o templo, tabernáculo, igreja, novos céus e nova terra. E veja a intenção de Deus de estar connosco. De estar connosco, uma cambada de miseráveis. Deus quer estar com o seu povo. Certo autor disse que esta promessa, serei o seu Deus, é realmente um compromisso de estar com o seu povo. Deus quer cuidar do seu povo, quer disciplinar o seu povo, quer proteger o seu povo. E esta promessa só chega ao seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vemos ao longo do Novo Testamento e ao longo da Bíblia que esta promessa inicia-se no nascimento de Jesus. Não é verdade? Quando Jesus nasce, o que é que as pessoas afirmam acerca de Jesus? Dizem que Ele é Emanuel, Deus conosco. Não só aí vemos a intenção de Deus de habitar com o seu povo por intermédio de Jesus, não só no seu nascimento, mas também quando Jesus estabelece a nova aliança. E a nova aliança vem com o derramamento do seu sangue. E isto é uma profecia que vem de Ezequiel capítulo 31, Ezequiel capítulo 36, e nesta profecia há esta promessa importante, de que eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Sempre esta promessa que Deus quer habitar com o povo. E no final, é Apocalipse, no final do Novo Testamento, a Bíblia termina a história desta forma. Então ouvi uma grande voz, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ansiamos por este dia porque não existe nada neste mundo que nos agarre a esta terra. Nada. Nós estamos aqui como estrangeiros e peregrinos e nós ansiamos pelo culminar da obra de Deus, quando Deus virá habitar com o seu povo. Por isso esta é a grande história de Deus. A grande história que é interpretada pelas promessas, pelas linhagens, pelos pactos e pela presença de Deus, o culto, o templo, o reino de Deus, Deus conosco. Portanto, irmãos, não podemos desprezar isto. Não podemos cometer o mesmo pecado que Israel cometeu, de desprezar estas chaves que nos ajudam a ler a Bíblia como ela é, a palavra de Deus. Promessas, linhagens, alianças e templo. Para terminar nestes breves minutos, eu gostaria de contar-vos uma história. Posso? É uma breve história, já agora, né? Mas é uma história que explica tudo aquilo que eu falei até agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E antes que os montes nascessem e se formassem um mundo de eternidade a eternidade, Ele é Deus. O Senhor de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, o seu templo, o seu reino, e fixando neles os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Porém a serpente, perversamente sábia, enganou a Eva e ela e Adão violaram o pacto de Deus no seu bom reino. Por essa razão reinou a morte desde Adão até Moisés, porquanto todos pecaram, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Todos os humanos são culpados. São todos inimigos de Deus, filhos do dragão, filhos da ira e filhos da desobediência. Por isso o céu decretou que não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas o ancião de dias,
que é rico em graça, preparou desde a eternidade passada a semente de Eva, que iria desfazer o crânio do dragão. Esta santa palavra perdurou por milénios, através da geração eleita, e levou até a liberdade de Israel das garras do dragão egípcio. Após a derrota de Faraó, Deus conduziu com grande alegria e grande júbilo o seu povo, dando-lhe um reino. E além do reino, deu o fruto das nações para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Contudo, mesmo livrando-os com um braço poderoso, Israel, como Adão, violou o pacto e por décadas Deus teve de suportar-lhes o pecado. Depois disto, Deus deu-lhes descanso, deu-lhes juízes. Mas o povo, insatisfeito como sempre, pediu um rei. E Javé deu-lhes Saúl. Porém, caindo este como Adão, Deus levantou-lhes um novo rei, o rei Davi, o filho de Jessé. O filho de Jessé que desfez a cabeça do inimigo de Deus, Golias. Davi era um rei que faria toda a vontade de Deus. E da descendência deste, conforme a promessa feita a Eva, a Abraão, a Judá, a Moisés, a Isaías, a Daniel, a Malaquias, trouxe Deus a Israel o novo Adão, o novo príncipe, o cordeiro da expiação, o caçador de dragões, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eras passaram, reinos levantaram e reinos caíram. Oráculos foram anunciados, profetas foram assassinados e Israel termina com a sua terra vazia e sem forma. Porém, entre o povo havia profecias e expectativas e uma esperança de que viria alguém que terminaria o exílio do povo de Deus. E após os 400 anos de silêncio, vem João, o novo Elias, para pregar e preparar o caminho do novo Cordeiro. E ao completar a sua carreira, dizia João: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Esse, sim, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas Israel, ao ouvir isto, mais uma vez desprezou os benefícios de Deus. Os habitantes de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, quando o condenaram, cumpriram as profecias e, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E assim foi. O Messias foi levado ao Monte da Caveira e, exilado na cruz do Calvário, sofre nele mesmo a mordida da serpente em lugar dos filhos de Adão. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o da cruz, puseram-no num túmulo. Porém, a história não termina aqui. Ele não ficou no túmulo. Embora como cordeiro ele tenha sido sacrificado, como leão Jesus espantou a morte, porquanto Deus o ressuscitou e coroou-o como mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por isso, este é o Evangelho. Este é o Evangelho da promessa feita no Antigo Testamento. Por isso, a Bíblia declara: morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquele que a venceu, que venceu a morte, tem agendado um dia em que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Ouve isto com atenção. Esta é a história. Os salvos entrarão no seu descanso. Porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos bêbados, aos impuros, aos falsos religiosos, aos feiticeiros, aos idólatras, aos frequentadores de cultos, mas sem Cristo no coração, aos fornicadores, aos desobedientes aos pais e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso, hoje, anuncio-vos o perdão de pecados por intermédio de Jesus. E por ele, todo o que crê é efetivamente justificado. Verdadeiramente digo-vos que quem ouve a palavra de Jesus e crê naquele que o enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passa do reino da morte para o reino da vida. E vem a hora, e já chegou,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Portanto, meus amigos, não virem as costas a esta mensagem para que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos-la contar. Por isso hoje pode ser o dia da salvação. Se tu crês no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, o único que nos pode justificar do nosso pecado, o único Rei que pode vencer o grande dragão. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. É maravilhosa esta história. De forma nenhuma queremos ficar indiferentes com a grande história que tu nos deste, que nos demonstra o retrato do Senhor Jesus Cristo. Se a tua palavra chegou ao coração de alguém que está perdido, Senhor, eu peço, Pai, para que tu movas essa pessoa para vir falar com alguém, para que possamos explicar mais acerca do Evangelho, para que a sua alma seja salva. Ajuda-nos como povo de Deus a não desprezar os benefícios da tua palavra e a ler a tua palavra biblicamente. Em nome de Jesus. Amém.